A paz do Senhor a todos, missionário Vini Silva aqui. Pessoal, eu estou refazendo o capítulo 24 de Provérbios, porque o original me falaram, eu fui ver e deu problema. No meio, a minha voz sumiu. Desculpe. Então, estou refazendo aqui Provérbios 24 para ficar tudo certinho. Tá bom? Vamos lá, então. Provérbios 24. Não tenhas invejas do homem maligno, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina a violência, e seus lábios falam para o mal. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Não devemos estar juntos, nem ter amizade com pessoas que praticam o mal, a violência, porque certamente nós vamos ser tidos como cúmplice de mais obras e vamos pagar o preço que eles certamente vão pagar. Com sabedoria se edifica uma casa, né? E não com falta de sabedoria. Versículo 4, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que robusto. Pode ter certeza que a sabedoria e o conhecimento de Deus te dá muito mais força do que um homem forte, porque toda batalha ganha pela inteligência e pela sabedoria, e não pela força. 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. É sempre bom ter pessoas sábias ao seu redor para que te aconselhem, né? 5 cabeças sábias pensam melhor do que uma. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. No dia do juízo, aquele que não buscou a sabedoria não vai ter nem o que refutar. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intriga lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, o escarnecedor é abominável aos homens. Ninguém gosta de uma pessoa má, de uma pessoa que vive no pecado, de uma pessoa escarnecedora, quanto mais Deus. Versículo 10, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Esse versículo é muito conhecido, né? É na hora mesmo da tribulação que você tem que demonstrar a sua força. 11, livros que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam, indo para serem mortos. É importante que nós conheçamos a palavra de Deus, tenhamos sabedoria para socorrer aqueles que estão sendo levados pelas palavras mentirosas dos hereges, dos filhos do diabo. 12, se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? De Deus nada se esconde. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem olha para o exterior e Deus olha para o coração. Deus, ele sonda os nossos corações. Não adianta tentar esconder nada de Deus, nem mentir, porque Deus sempre sabe a verdade e o intento do teu coração. Aquilo que você realmente queria fazer e não aquilo que a sua boca, às vezes, mentirosa diz. 13. Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Olha, bendito o jovem que busca a sabedoria desde cedo, porque quando entrar na fase adulta, ele vai conseguir vencer a grande parte, a grande maioria dos problemas que ele terá que enfrentar como adulto. 15. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Deus é com aquele que é justo. Ele pode cair, mas Deus o levanta. Mas o perverso, quando cai, ele cai de vez. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Não devemos vibrar nem comemorar a derrota de um inimigo.
temos que entender que foi feita apenas a justiça de Deus. Não te aflija por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Mais uma vez Deus está falando, não tenha amizade, não ande junto com pessoas que praticam mal, com perverso, porque você vai perecer como ele. Mais alguns provérbios dos sábios, versículo 23, são também estes provérbios dos sábios, parcialidade no julgar não é bom, temos que ser justos, né? Deus, a Bíblia inteira fala de justiça. O que disser ao perverso, tu és justo pelo povo, será maldito e detestado pelas nações. Aquele que defende o injusto, ele vai ser maldito diante de todas as nações. 25, mas os que repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Se tem uma coisa que Deus abomina, ele odeia, é o testemunho falso. É você dar um falso testemunho. 29, não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. A Deus pertence a justiça, né? Então, temos que orar, clamar a Deus por justiça, ele vai fazer justiça. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então Deus está falando, não seja preguiçoso, trabalhe, conheça a palavra de Deus, estude para que você venha ter sabedoria, porque é a sabedoria de Deus que vai te dar vitória. E a Bíblia diz aqui em Provérbios mesmo que o temor de Deus, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é você conhecer a Deus, crer em Deus e ter temor dele. Fazendo isso, você vai sempre ter a solução para os seus problemas, porque a sabedoria não tua nem do homem, mas a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus. Então, o que Deus nos ensina aqui em Provérbios 24 é que a gente nunca ande, se associe, ou tenha como amigo, ou deixe frequentar a nossa casa aquela pessoa maldosa, que pratica o mal, que tem prazer no mal, que se alegra, se regozija quando vê a queda de alguém, a queda do fraco, a queda do humilde. Com essa pessoa não te associes, porque você será tido também como perverso com ele, porque você está sendo cúmplice de mais obras, como diz a Bíblia. Então, você procurando ter amizade, andar somente com pessoas boas, de bom coração, pessoas do bem, de boa família, pessoas que conhecem a palavra de Deus ou que temem a Deus, que é o princípio da sabedoria, com certeza você vai ser honrado por Deus. Tá bom, pessoal? É isso que nos ensina a palavra do capítulo 24 de Provérbios de Salomão. E você pode ter certeza absoluta de alguém que há 40 anos conhece a palavra de Deus, que quando a gente anda verdadeiramente nessas palavras e obedece a Deus em seus ensinamentos, você pode ter certeza que você vai ser sempre guardado por Deus, que ele prometeu que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno pode querer, vai tentar, vai desejar tocar em você, mas ele não vai conseguir tocar em você, porque Deus prometeu que ele te guardará. E Deus não é como o homem que mente e nem que volta atrás. Deus, quando ele promete, ele cumpre. E se ele prometeu que irá nos guardar, é porque ele vai nos guardar.
Essa é a confiança que nós temos em Deus, que Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. É um Deus de amor e que zela pela sua criação. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E procure ver depois, ler, ouvir toda a playlist aqui dos ensinamentos de Provérbios, que você vai ter muito a ganhar. Fiquem todos com Deus. Vou nessa. Fui.